Bom dia aos dois, muito obrigada pela participação de vocês. E já começo com a minha primeira pergunta aqui no nosso tema, que vamos analisar no Visões de hoje, que são as chamadas emendas PIX. Assunto que está causando desgaste e reações do Congresso, porque não está satisfeito com a postura que o Supremo Tribunal Federal tem adotado. Vou começar pela Jandaracy. Jandaracy, mais uma vez, bom dia. Na sua avaliação, essa novela Judiciário e Legislativo ganha mais um capítulo e agora com essa questão envolvendo as emendas. Como você avalia esse cenário? Bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Peter. Bom, Yasmin, aqui a gente tem uma questão que se chama transparência. Não dá para poder nós continuarmos não tendo transparência com dinheiro público. É importante lembrar que as emendas parlamentares, elas são oriundas do dinheiro público. Não é um dinheiro particular de um deputado, de um bem que é dele. Então, o que o Supremo tem exigido é transparência. Para onde esse recurso é direcionado, para que esse recurso é direcionado. E nós precisamos, sim, como cidadãos, ter acesso a essa informação. Hoje é uma deliberação que ninguém sabe para onde vai esse recurso, não sabe qual é o direcionamento para esse recurso, e simplesmente é um repasse de recurso de emenda que talvez a gente vai saber depois como foi utilizado, mas será que é do interesse público, é do interesse do município, do interesse do Estado, para o qual aquele deputado foi eleito? Então, o que hoje o Supremo exige é transparência e prestação de contas. Então, da mesma forma que a gente presta contas, que o governo tem que prestar contas, os deputados também devem prestar contas de um dinheiro que é público. E isso é muito importante a gente enfatizar. A gente está falando de dinheiro que vem de impostos que eu pago, que você paga, que todos os que estão nos assistindo pagam. Então, não é um dinheiro aleatório. Então, a gente está falando desse tipo de prestação de contas e está corretíssimo, ao meu ponto de vista, o Supremo exigir transparência. Não é a não utilização, é transparência na utilização dos recursos. Peter, bom dia. Bom dia, Janda. Bom dia, Yasmin. Pois eu acho que com relação à transparência na fiscalização e da utilização dos recursos, nós temos os tribunais de conta local, nós temos as assembleias legislativas, as câmaras municipais que, de uma certa forma, fiscalizam ou não a utilização desses recursos. Eu entendo o ponderamento e o posicionamento da Jandaracy. Nada obstante, o poder emana do povo, o poder deve vir do povo. É muito difícil você vislumbrar um Congresso tendo a sua decisão ou as suas decisões impugnadas por intermédio de uma decisão monocrática de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente vislumbra isso, eu me lembro uma vez a ministra Carmen, de forma correta, ela interrompeu um advogado, não deveria ter interrompido um ministro do Supremo. A ministra Carmen disse, não se interrompe o ministro do Supremo. Eu concordo que, durante uma sustentação oral, obviamente, você não deve interromper qualquer magistrado. Mas a palavra da ministra, a frase da ministra, quando ela diz não se interrompe o ministro do Supremo, revela uma hierarquia que nós vivemos hoje do Poder Judiciário. Então, essa questão com relação às emendas PIX, essa discussão que está havendo entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, é uma discussão pertinente no sentido de que, por favor, sem retirar o que a Jandaracy disse a respeito da necessidade de fiscalização dos recursos públicos. Não me refiro a isso. Mas há de se ter um maior balanço entre os poderes, o que nós, com toda honestidade, aqui eu deixo minha opinião, como advogado, como cidadão registrado, hoje nós não vivemos isso. Outro assunto que também envolve ali o Supremo Tribunal Federal, segundo a alegação trazida por Elon Musk, é a questão da retirada da plataforma X aqui do Brasil, do escritório da plataforma X, porque, segundo Musk, o ministro Alexandre de Moraes seria um dos homens responsáveis pela interferência na atuação do X. Como é que vocês veem essa postura do bilionário? Começando mais uma vez pela Jandaracy.
de novo, é jogar uma grande cortina de fumaça sobre uma situação que não ocorre só no Brasil. A justificativa do Elon Musk para fechar o X, ela passa muito mais por um esforço em não cumprir a legislação brasileira, e acho que é isso que a gente precisa pontuar aqui. Lamento pelos funcionários que foram surpreendidos de forma intempestiva por uma decisão em pleno final de semana, né, sem que as pessoas pudessem ter a mínima orientação ou preparo para isso. Foi uma coisa extremamente, vamos dizer, de uma péssima prática quando a gente fala de gestão de empresas, mas o que o Elon Musk ou o X precisa entender é que, independente dele ter um escritório aqui ou não, precisa seguir a legislação brasileira. É importante falar que não é simplesmente o juiz Alexandre de Moraes, a gente está falando de seguir a legislação brasileira, que é a propagação, e é o grande motivo dos processos que o X responde, não só aqui no Brasil, de desinformação. Então, a gente não está falando propagação de desinformação de forma continuada e provocativa, além de outras questões que vão desde de situações de violência sexual, uma série de outras questões onde o X tem sido questionado sobre a sua atuação como rede social. Então, é importante falar que a situação do X não é uma exclusividade do Brasil. A gente vai acompanhando nos grupos de WhatsApp as discussões, né, fervorosas, acaloradas, até de ponto de vista partidário, sobre uma situação que é, claro, lei do país. Independente do que país ele tem atuando, você tem que cumprir a lei daquele país. Uma empresa brasileira atuando nos Estados Unidos, ela tem que cumprir a lei dos Estados Unidos. Se ela for para a França, ela tem que cumprir a lei da França. E o que está se cobrando do X, né, antigo Twitter, é exatamente que cumpra a legislação brasileira que está no Marco Civil da internet. Exatamente. E em aditivo ao que a Jandaracy disse agora, Yasmin, é uma forma, se nós pararmos para pensar sobre isso de forma bem objetiva, é uma forma até de tentar burlar a legislação e o Poder Judiciário, porque tem, inclusive, vídeo e informações a respeito de como acessar o X por intermédio, tendo a retirada do X aqui do Brasil, ele ensinando como acessar o sistema por intermédio de uma outra rede da internet. Então, eu concordo com a Jandaracy plenamente, né? Se você está no país, quando nós vamos para os Estados Unidos, para qualquer lugar da Europa, nós temos de nos submeter à legislação daquele país. Então, a retirada da empresa daqui, na minha opinião, é uma forma até de burlar a nossa legislação. Para a gente finalizar o nosso Visões de hoje, claro, trazendo análise sobre essas questões polêmicas aqui no Brasil, né? Trazendo emendas PIX, essa questão do X. Agora eu quero terminar de uma forma um pouco diferente, não trazendo polêmica, mas trazendo unanimidade. Eu queria que vocês deixassem aqui um recado no Visões sobre esse episódio que a gente está passando aqui no SBT com o falecimento do nosso grande mentor Silvio Santos, e vocês que fazem parte aqui do quadro dentro do quadro corporativo do SBT também, querendo ou não, fazem parte dessa história. Começando pela Jandaracy mais uma vez, tem alguma palavra para deixar aqui, Jandaracy? Sim, a gente tem que honrar o legado de um dos maiores comunicadores do país e que faz parte da história de muitas pessoas, inclusive da minha. Eu até postei ontem que eu me lembro muito bem dos domingos, sim, à tarde, em que era a programação do dia, a minha mãe que comprava o carnê do baú, quantos brinquedos eu tive pelo carnê do baú. Então, tem uma história, faz parte da história do Brasil, e acho que me solidarizo a todos que estão aí, a família, pela grande perda, né, mas que deixou um legado incrível, né? O programa de auditório no Brasil existe graças a Silvio Santos. Sem dúvida. Peter? Quando nós assistíamos no domingo, meu pai era extremamente emotivo, a gente chorava muito com aquela Porta da Esperança, né? Sempre emocionava bastante. Eu acho que a gente precisa homenagear
a vida de Silvio Santos, lembrando como ele levou a vida dele. Ele procurava fazer e ele demonstrava sempre que ele amava o que ele fazia. E nós, como brasileiros, nós devemos pegar esse exemplo e tentar amar o que nós fazemos, amar ao próximo, amar aqui. Ele falava com todo mundo, era uma pessoa extremamente simples, era uma pessoa que demonstrava no seu dia a dia que ele realmente amava o outro. Então, eu acho que esse é o momento de nós vislumbrarmos esse legado deixado por ele, no sentido de amarmos ao próximo, fazermos o bem no dia a dia, deixarmos o bem para todos com os quais nós convivemos no dia a dia. Então, eu vejo o Silvio Santos assim como um exemplo marcante, não apenas na televisão brasileira, mas em toda a sociedade brasileira, porque ele foi, por completo, um homem do bem.